E o tema então da mensagem dessa noite é Emaús, quando a tristeza não permite enxergarmos o Cristo. Emaús, quando a tristeza não permite enxergarmos o Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24. A gente vai fazer a leitura do verso de número 13 até o verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus: Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e os abençoou e partiu, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amém? Que Deus possa abençoar o nosso coração à luz de sua palavra. Lucas, ele é o único a registrar essa história que acabamos de ler. No domingo da ressurreição de Jesus, os 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. Emaús ficava por volta de 11 quilômetros de Jerusalém. Aqueles discípulos estavam em Jerusalém e acompanharam tudo aquilo que acontecera com Jesus. Jesus foi morto, crucificado. Jesus padeceu na mão dos algozes, dos líderes religiosos que desejaram tirar Jesus do caminho. Nós vimos isso na mensagem de domingo passado. Aqueles homens então estavam ali e acompanharam tudo que aconteceu com Jesus. E eles então voltam para Emaús, caminham para Emaús, frustrados, decepcionados, porque a expectativa de vida, os sonhos daqueles homens, os seus projetos, aquilo que eles mais consideravam importante, estava intimamente relacionado com a pessoa de Jesus. Jesus era a esperança daqueles homens. Aqueles homens acreditaram que Jesus de fato era o Messias prometido no Antigo Testamento e ele viria para redimir Israel da opressão do Império Romano. E quando eles contemplam com seus olhos aquilo que aconteceu com seu herói, eles se decepcionam,
pegam um caminho e voltam para Emaús, decepcionados e frustrados. O texto diz que Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, e eles não conseguem enxergar a Jesus. Eles não conseguem perceber que aquele Jesus que havia morrido na sexta-feira, agora no domingo, estava caminhando com eles, porque seus olhos e a sua mente estavam na sexta-feira. Já era domingo à tarde, mas a sua mente, o seu coração, o coração daqueles dois homens ainda estavam na sexta-feira. Seus olhos ainda estavam na cruz, onde o Cristo estava pregado. Aquela cruz ficou vazia. O sepulcro também ficou vazio, mas aqueles dois homens não perceberam, porque a sua mente e o seu coração ainda estavam na sexta-feira. E por que estavam na sexta-feira? Porque imagine, queridos, quando nós depositamos todas as nossas fichas em alguma coisa, em alguém, em algum projeto, e quando simplesmente aquilo que a gente deposita todo o nosso coração, toda a nossa esperança, toda a nossa vida, de repente, de uma hora para outra, aquilo não é o que nós esperávamos. Eu lembro, e sou de uma geração, eu digo para os irmãos que eu sou jovem, mas eu sou uma geração que cresceu acompanhando a Fórmula 1, porque todo domingo Ayrton Senna corria. Eu sou de uma geração que olhou para aquele homem e fez dele um herói, e todo domingo nós acompanhávamos as corridas como fosse futebol, e era uma festa, uma alegria. Aquele homem conseguiu, com os seus feitos esportivos, conseguiu alcançar o olhar, o coração e a paixão de toda uma nação. E todos nós, de alguma forma, acompanhávamos, porque víamos nele a esperança de vitória. Embora fosse uma vitória esportiva, todos nós, de alguma forma, desejávamos também sermos vitoriosos na nossa caminhada, na nossa história, em tudo aquilo que a gente fazia. Mas um dia, num domingo, numa curva, Ayrton Senna perde o controle do carro e bate, e ele morre. Eu vi uma nação chorando, porque ficou decepcionada e frustrada, porque o seu herói morreu. Aqueles homens, guardada a devida proporção, aqueles homens tinham Jesus como um herói. Não um herói esportivo, mas um herói da vida. Porque aqueles homens representavam, Jesus Cristo, aliás, representava para aqueles homens uma vida melhor. Representava para aqueles homens sonho, esperança, mas Jesus morre, é crucificado na sexta-feira, e aqueles homens são tremendamente decepcionados e frustrados. Quantos de nós, nesse exato momento, estamos sofrendo, porque de alguma forma colocamos a nossa vida e acreditamos em algumas coisas, e essas coisas simplesmente não aconteceram. Criamos projetos, fizemos sonhos, e de uma hora para outra, a vida tomou outro rumo, uma outra direção, e nós ficamos frustrados e decepcionados, e muitos ainda vivem presos ao passado, à sexta-feira, na expectativa ainda daquele sonho que não vai existir mais, daquele projeto que não vai existir mais. Ainda vive com seu coração aprisionado no passado, a sua mente está na sexta-feira, e não consegue no presente, no domingo, perceber que Deus está com ele, perceber que Deus caminha com ele, perceber que Deus hoje renova a força e a esperança. Aqueles homens não conseguiram enxergar Jesus, porque eles estavam repletos de tristeza. Porque a tristeza e a decepção, queridos, tem o poder de nos cegar para a realidade que está diante de nós. A tristeza, a frustração, tem o poder de fechar a nossa mente e endurecer o nosso coração, ao ponto de não enxergarmos aquilo que está diante de nós.
Quantas pessoas vivem numa dor, numa tristeza profunda e não conseguem enxergar que as coisas estão melhorando, que a vida hoje é diferente, que há novas oportunidades, há nova perspectiva, há uma nova realidade, há um novo tempo, uma nova história, mas continuam ainda lamentando e chorando as tristezas, as frustrações, as decepções. Muitos tinham sonhos, mas esses sonhos nunca foram realizados. Muitos já colocaram toda a sua esperança na vida de uma outra pessoa e foram tremendamente frustrados e que ainda vivem presos e amargurados. Conheço uma pessoa muito próxima que até hoje não superou o seu marido que foi embora. Há 20 anos chora e lamenta e não consegue seguir a vida, porque era tremendamente apaixonada por alguém que foi embora. Conheço pessoas que não conseguem reconstruir a sua história, não conseguem voltar para o caminho, porque se decepcionaram muitas vezes por coisas, mas também se decepcionaram com Deus, porque ouviram promessas, ouviram mensagens, ouviram muitas vezes algumas coisas que consideraram ser de Deus, selecionaram algumas promessas e algumas mensagens, e essas coisas simplesmente não aconteceram, e se frustraram com Deus. Eu tenho um amigo que ele conta uma experiência, que ele foi fazer uma visita, ele é um amigo de uma igreja batista lá no Rio de Janeiro. Ele chegou na casa de uma pessoa que estava enferma, uma pessoa que não era crente, e ele, para não ir sozinho, chamou um amigo para ir com ele. Só que esse amigo era de uma outra igreja, e aí, quando chegou na casa dessa pessoa, esse amigo virou e disse: olha, Deus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Esse homem vai ser curado. Aquele amigo disse isso. A família gerou uma expectativa, porque todos nós gostamos de ouvir coisas boas da parte de Deus. Todos nós enchemos o coração de esperança quando recebemos do púlpito da mensagem, da Bíblia, de uma pregação, uma palavra que nos enche de ânimo, de coragem. E aquela família então encheu o coração de esperança. Meu pai vai sair dessa doença. Passou uma semana, aquela pessoa morreu. Aquela família nunca mais deixou alguém entrar na sua casa para pregar o Evangelho, porque ela ouviu de alguém uma mensagem, ela ouviu de alguém que dizia que falava da parte de Deus, ela ouviu uma esperança e uma promessa que não se cumpriu. Essa família entrou em luto, depressão, tristeza, amargura, não quis mais saber de ouvir nada a respeito de Deus. Quantas pessoas decepcionadas e frustradas abandonaram a igreja, abandonaram a sua missão, abandonaram a sua vocação, abandonaram aquilo que Deus o conduziu a vida toda para fazer, mas por conta de uma decepção, por conta de uma tristeza, por conta de uma perspectiva não concretizada, simplesmente abandonou o caminho, abandonou a Jerusalém e pegou o caminho da Emaús. Quantas pessoas vivem dessa forma? E aí, queridos, o texto diz que Jesus se aproxima e começa a caminhar com aqueles homens, e aqueles homens não enxergam, não percebem, não conseguem discernir que aquele homem que estava falando com eles, de fato era Jesus. E Jesus então ouve aqueles homens conversando de tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém, e Jesus para e pergunta para eles: o que vocês estão falando? Eles então param tristes, isso está lá no verso 17,
E um deles, chamado Cleópatas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Aqueles homens param para responder esse homem. Eles estão amargurados, estão frustrados, estão decepcionados, estão tristes, mas eles param e dão uma resposta mal criada e diz: não é possível. Aonde você está? Será que você é um alienado? Será que você é o único que vem de Jerusalém e não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Será que você não está acompanhando na internet? Será que você não está vendo a cobertura da Globo News, que está acompanhando em tempo real tudo aquilo que aconteceu? Será que você não consegue perceber onde você está, em que mundo você vive? E eles dão uma resposta totalmente atravessada e mal criada para Jesus. Mal eles sabiam que estavam diante do seu Senhor e diante do seu Mestre. Porque a tristeza, ele tem esse poder. Às vezes pessoas se aproximam da gente e tentam mostrar que alienados somos nós. Alienados são aqueles que ainda ficam presos ao passado. E de alguma forma as pessoas chegam e dizem: acorda, continue a vida, a história não acabou, você precisa perseverar, você precisa continuar. E às vezes a pessoa está presa ao passado e não consegue perceber, e ele repete a sua história, a sua confissão de vida, a sua luta, a sua tristeza, a sua amargura, tentando dizer para aquele que tenta trazer esperança, tentando dizer para ele: olha, onde você está que você não está vendo aquilo que está acontecendo comigo? Aonde você estava que você não está acompanhando a minha dor e a minha tristeza? Mas alienados estavam aqueles que estavam presos à sexta-feira, pois era domingo da ressurreição, mas eles ainda estavam na sexta-feira da crucificação. Queridos, muitas vezes isso acontece com a gente. Se os nossos olhos estiverem impossibilitados de enxergar, nós não vamos ver Deus se manifestando perto da gente. Às vezes Deus está falando, está do nosso lado, rotineiramente, através de uma mensagem, através de uma conversa, através de um amigo, de um bate-papo informal. Deus, de alguma forma, está tentando nos tirar desse passado, nos libertar da frustração, nos libertar da amargura, mas nós ainda estamos presos ao luto, à tristeza e à dor. E aí, queridos, depois da resposta desses homens, Jesus vira para eles e diz: tá, mas o que aconteceu? Quais são essas notícias? Conta para mim. Isso está lá no verso 19. E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Queridos, eles sabiam exatamente aquilo que estava acontecendo. Eles narraram para Jesus, de fato, quem era Jesus, o que aconteceu com ele. Eles sabiam exatamente daquilo tudo, mas eles não conseguiram enxergar a Deus. É impressionante que eles sabiam que Jesus era um homem de palavra, com a palavra que tinha autoridade, que havia feito sinais, prodígios e maravilhas. Eles sabiam que Jesus de fato era o Messias. Eles sabiam disso tudo, mas isso não foi suficiente para que eles enxergassem a Deus.
Porque, queridos, se os nossos olhos tiverem possibilidade de enxergar, mesmo conhecendo a Bíblia, não seremos capazes de acreditar ao ponto de entregar a vida. A gente pode até saber das coisas, a gente pode até saber que era necessário que Jesus sofresse, que era necessário que Ele padecesse, que era necessário que Ele fosse crucificado, que era necessário que Ele ressuscitasse. Até a gente pode saber que houve relatos, como o caso deles, que as mulheres foram lá e viram que não tinha mais ninguém no sepulcro, e eles se espantaram com aquilo. Ele então sabia daquilo tudo, mas eles não conseguiam acreditar. E por que não conseguia acreditar? Porque seus olhos estavam impossibilitados de enxergar. Aqueles homens criaram uma expectativa a respeito de Jesus falsa. Jesus não veio para redimir Israel como eles imaginavam. Por isso eles se frustraram tanto, pois eles acreditaram em algo em relação a Deus que em nenhum momento veio de Deus. Eles acreditaram e alimentaram uma expectativa que em nenhum momento era a expectativa de Jesus, que em nenhum momento era a missão de Jesus. Quantos de nós criamos expectativas a respeito de Deus que são falsas? Achamos que Deus vai fazer o tempo todo aquilo que está no nosso coração, que Ele vai corresponder o tempo todo o desejo do nosso coração, e quando Ele não faz, nos frustramos. E quando isso acontece, querido, o coração endurece, e mesmo conhecendo a verdade, não temos forças para seguir a verdade. É por isso que hoje há tanto desigrejado, é por isso que hoje há tanto desviado do Evangelho, é por isso que hoje há tanta gente decepcionada com a igreja, é por isso que hoje há tanta gente não querendo mais entrar na igreja, voltar para Jerusalém. É por isso que hoje tem muita gente caminhando para Emaús, porque criaram expectativas falsas, ouviram apenas as promessas seletivas. Sabe, muita gente tem a teologia da caixinha de promessa. Sabe qual é a teologia da caixinha de promessa? É aquela que a gente só quer ouvir a coisa boa, a gente só está com Deus quando a coisa boa acontece. Deus vem e dá a promessa, Deus vem uma palavra de ânimo, Deus vem uma palavra de conforto, Deus vem uma promessa de vitória, Deus vem uma promessa de alegria, Deus vem uma promessa de paz, Deus vem uma promessa de cura, Deus vem uma promessa em que as dificuldades vão ser superadas. A gente vai criando uma teologia da caixinha de promessa. A gente só quer ouvir promessa o tempo inteiro, só quer ouvir promessa o tempo inteiro. E aí quando a coisa aperta, quando a dificuldade chega, quando a frustração acontece, quando o nosso coração não é preenchido da maneira com que a gente imaginava que fosse preenchido, a gente abaixa a cabeça e quer voltar para Emaús, porque a gente escolhe as palavras de Deus, a gente é seletivo, a gente quer ouvir apenas as coisas boas. Porque as promessas do Antigo Testamento eram promessas não apenas apontando que o Messias viria, que Ele seria o grande libertador, que Ele seria o grande Messias, mas as profecias do Antigo Testamento também apontavam para a dor, para o sofrimento, para a morte de Jesus. Mas aqueles homens, embora soubessem disso tudo, eles só queriam ficar e enxergar e acreditar nas coisas boas. Assim a palavra o tempo todo diz para nós que nós teremos vitória, que com Cristo nós vencemos a morte, com Cristo nós somos mais que vencedores, com Cristo nós teremos vida eterna. Mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz: não perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. A Bíblia diz: vocês não foram dados apenas o privilégio de crer, mas também de sofrer por minha causa. A Bíblia nos dá o tempo todo promessas de bênção, promessas de vitória, mas a Bíblia diz para nós que o caminho vai ser estreito, que a porta vai ser apertada, que o caminho de peregrinação não é um caminho fácil. E quando nós apenas selecionamos da palavra de Deus ou da mensagem apenas a coisa boa, nós, em algum momento,
vamos nos frustrar e nos decepcionar com Deus, e vamos querer voltar para Emaús. Talvez você que está aqui hoje é alguém que está aqui, mas o teu coração já está em Emaús. Talvez você está aqui hoje, está visitando a igreja, mas um dia já foi alguém participante do corpo de Cristo, alguém que estava envolvido, apaixonado pela obra de Deus, com o coração de fato no Senhor, apaixonado. Mas talvez hoje o teu coração está endurecido, entristecido, de tantas pancadas que você já levou da vida. Porque, querido, a grande verdade é que nós apanhamos e apanhamos muito. A grande verdade é que a vida, ela nos dá boas lambadas. E a gente precisa entender que com Deus nós vamos perseverar. Porque embora a gente não enxergue, Ele está do nosso lado. Embora a gente não perceba, Ele caminha conosco. Mas não querendo que a gente permaneça em Emaús, mas que a gente volte para Jerusalém. Jesus então lembra aqueles homens, e o texto continua, e Jesus vai dizer para eles: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Jesus repreende aqueles homens. A palavra tolo, no século 21, na revista corrigida Nécio, quer dizer literalmente para nós, lerdos. Preste atenção. Vocês estão se baseando apenas nas promessas do Cristo vencedor, mas a Bíblia diz que o Cristo sofreria. O Antigo Testamento diz que o Cristo padeceria, que o Cristo seria imolado, que o Cristo seria torturado, que o Cristo seria, que Ele levaria sobre si os nossos pecados, que Deus ia moê-lo na cruz por amor de cada um de nós. Só que eles não estavam prestando atenção nisso. E Jesus chama a atenção daqueles homens. Queridos, o que a gente vê aqui é que aqueles homens queriam dar a última notícia para a sua própria história. Aqueles homens ficaram decepcionados e entraram para Emaús. Mas Jesus, de uma forma extraordinária, apareceu para eles. Esses homens não são citados em nenhum outro lugar na Bíblia. Nós não sabemos quem eles eram. Eram discípulos de Jesus, mas não eram os mais íntimos. Não fazia parte do colégio apostólico. Não eram aqueles que caminhavam com Jesus inteiramente, todos os dias. Eram homens que eram discípulos, mas nós não sabemos quem era. Mas o extraordinário dessa passagem é que Jesus ressurreto vai até eles, aparece para eles, para dizer para eles: não é você que diz qual é a sua última notícia, porque a última notícia quem dá sou eu, e a história não acabou, porque eu não fiquei naquela cruz. A última notícia da sua vida não é a tua decepção e a tua frustração. A tua última notícia quem dá é Deus, porque você ainda está aqui, você ainda respira, você ainda está vivo. Deus está te dando mais um dia para viver, e Ele quer renovar a tua história, Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer aquecer o teu coração nessa noite, para que você saia daqui renovado e com o coração nele, para que a sua vida seja vivida de fato, novamente, para a glória do nome dele. Jesus então chama a atenção daqueles homens e diz para eles: olha, vocês estão errados, porque o Cristo também padeceria. Mas aqueles homens estavam com a mente ainda na sexta-feira, no passado.
Eles não entenderam que era necessário que tudo aquilo acontecesse, mas que a história não tinha acabado. Às vezes a gente não tem noção disso, e talvez eu não quero ser duro em minhas palavras, porque eu sei que tem irmãos que passaram por cada experiência na vida que são dolorosas demais. Eu sei que cada um sabe aonde o calo aperta, onde o coração sente. Cada um sabe, de fato, aonde dói. Ninguém consegue sentir a dor que você sente. Só você sabe. Ninguém consegue sentir o tamanho da decepção e da frustração que você tem. Pode ser que eu, olhando de fora, diga: levanta, continua. Mas só você sabe o que está doendo. Por isso eu não quero ser duro, mas eu quero te dizer que tua história está no meio. Porque a história tem um início e tem um fim. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor e consumador. Enquanto nós estivermos aqui peregrinando nessa terra, nós estamos no meio da história. Por isso, às vezes, a gente não tem a dimensão do que aquilo que aconteceu, de fato aconteceu, porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque Deus está conduzindo a nossa vida para a sua glória e para estar com Ele, definitivamente, para estar com Ele eternamente. Por isso Deus às vezes aperta uns, para que estes se volte para Deus, para que este se quebrante diante de Deus, para que este se coloque de joelhos diante de Deus e diga para Deus: Senhor, está doendo demais, me socorre. Sabe, uma coisa é certa, a Bíblia diz que aqueles que Deus ama, esses são aqueles que Deus disciplina. Suspeite daquele que vive uma vida totalmente errada e prosperando, e está indo tudo muito bem. Suspeite. Não tente ver Deus nessas coisas. Sabe por quê? Porque Deus disciplina aqueles que Ele ama. E se nós estamos caminhando tudo muito bem na nossa vida, mas de uma forma errada, e Deus permite, continua. Vai ver onde vai dar. Essa é a resposta que Deus dá ao salmista quando ele começa a invejar os ímpios. Ele começa a olhar para os ímpios e dizer: olha como é que eles prosperam, olha como eles têm muita coisa, olha como é que a vida deles parece que dá tudo certo, mas eu estou aqui na tua casa, eu estou buscando a tua presença, eu estou vivendo para ti, e parece que dá tudo errado. E aí Deus diz para o salmista e mostra para o salmista: calma, olha no final o que vai dar. Por isso, querido, não esqueça, nós estamos no meio da história. Deus não irá permitir que os seus se percam. E se necessário for, Ele vai nos disciplinar para nos colocar no caminho de volta a Jerusalém. Ele apareceu ressurreto para que aqueles homens voltassem para Jerusalém, porque eles estavam indo para Emaús. O texto continua, e ele vai dizer que quando eles se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Olha que lindo, que extraordinário. Jesus entra, senta à mesa, e quando Jesus parte o pão e distribui, os olhos daqueles homens se abrem, e eles conseguem ver que Jesus estava vivo, estava diante deles. Olha que extraordinário. Sabe o que Jesus faz? Jesus traz a lembrança daqueles homens, o partir do pão. Jesus, numa atitude em que ele parte o pão mais uma vez,
Faz com que aqueles homens se lembrem de que um dia o seu Senhor havia partido o pão daquela forma, e os seus olhos se abrem. Assim, querido, Deus muitas vezes vai trazer ao nosso coração e à nossa memória aquele momento bom que você já viveu com Ele, aquele momento que Deus sustentou você, aquele momento que Deus foi extraordinário na tua vida, aquele momento que você teve uma experiência que ninguém acredita porque ela é sua, aquele momento em que você estava sofrendo, você estava padecendo e Ele apareceu para você, e Ele falou contigo, pegou na tua mão e te levantou e disse: continua. O que Deus quer fazer é trazer à tua memória aquele momento em que você teve prazer de estar na igreja, de trabalhar, de servir, e parecia que o mundo ia cair à sua volta, mas você não se importava, porque o teu coração estava nele, a tua vontade estava nele, a tua motivação estava nele, a tua alegria estava nele, o teu prazer estava nele, a tua motivação e sentido de vida estava nele. O que Deus quer trazer à tua memória é aqueles momentos maravilhosos que você já passou na presença de Deus, porque é esses momentos que vão fazer com que nós enxerguemos a Cristo mais uma vez, mesmo vivendo a frustração e a decepção. O que Jesus fez foi partir o pão para que eles lembrassem que um dia o seu Senhor, em vida, havia feito daquela forma. Seus olhos abriram e eles viram, e Jesus desapareceu. Jesus desapareceu, porque os olhos daqueles homens já estavam abertos. Os olhos daqueles homens já estavam abertos. Eles já poderiam voltar para Jerusalém. Jesus desapareceu, porque o coração daqueles homens queimaram, e eles entenderam que precisavam voltar para Jerusalém. Traga à memória, querido, os momentos que Jesus partiu o pão com você. Traga à memória os momentos de alegria que você já desfrutou na presença de Deus e na comunhão da igreja. Traga à memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Todas as vezes que você estiver desanimado, saiba que esse Deus de hoje é o mesmo Deus que te abençoou ontem. Todas as vezes que algo sair do teu controle, saiba que nunca sai do controle de Deus. E o Deus que um dia te abençoou de uma forma extraordinária ontem, é o mesmo Deus que deixa você passar na prova hoje. E esse mesmo Deus precisa ser adorado nos dois momentos, louvado nos dois momentos, buscado nos dois momentos. O texto continua e diz: e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras? Olha que lindo. Eles confessam um com o outro. Veja, tinha alguma coisa diferente. Ele estava pregando a palavra, Ele abriu as Escrituras, estava falando da palavra para nós, e o nosso coração estava aquecido. O nosso coração não estava mais duro, seco, mas o nosso coração estava sendo quebrantado pela palavra. O nosso coração estava ganhando vida, calor novamente. Talvez hoje você está aqui e entrou com um coração extremamente duro, mas se Deus está aquecendo o teu coração, volte para Jerusalém, volte para a presença de Deus, volte para Jerusalém, que lá é o seu lugar, não Emaús. Aqueles homens então testemunham um com o outro aquilo que estava acontecendo, e a palavra de Deus, quando é exposta, ela tem esse poder de aquecer o nosso coração. É tão interessante que a palavra de Deus, ela é tão extraordinária, que ela tem o poder de esquadrinhar o nosso coração. Sabe aquela sensação que às vezes a gente tem, de estar sentado e tem alguém pregando, e aí daqui a pouco a gente sai e pensa assim: não é possível, alguém contou a minha história para ele. Não é possível, ele sabe do que está acontecendo comigo. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu algumas vezes de estar na porta da igreja, algum irmão aperta a mão e fala assim: pastor, quem te falou? Ninguém falou nada, meu irmão. Querido,
A Bíblia exposta tem um poder extraordinário, porque ela sonda os corações. Quando Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz que quando a palavra é pregada e alguém entra e o segredo do seu coração é esquadrinhado, as pessoas dizem: há Deus naquele lugar. Paulo não está falando de revelação, de revelamento, de profetada. O que Paulo está falando é quando a palavra de Deus é pregada, ela tem um poder de tirar do coração aquilo que só a gente sabe. E Deus nos expõe, não para os outros, mas para nós mesmos, para que a gente perceba que é Deus que está falando ao nosso coração. E aqueles homens tomam uma atitude. Qual é a atitude daqueles homens? Eles voltam para Jerusalém. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Encontraram reunidos os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram-no no partir do pão. Queridos, Deus vai atrás de nós. Nós vimos isso na mensagem de pela manhã que o Náster pregou. A misericórdia de Deus nos persegue. Deus vai atrás de nós, mesmo que nós estejamos no caminho para Emaús. Ele abre os nossos olhos, aquece o nosso coração para que a gente volte a Jerusalém, para que Ele renove as nossas forças, renove a nossa alegria, para que a gente continue vivendo por Ele, para Ele, porque foi para isso que nós nascemos. Deus nos colocou nesse mundo porque Ele nos amou, mas para que nós vivêssemos de fato numa relação de adoração, de comunhão, de louvor ao nome dEle. Por isso, querido, se teu coração está aquecendo nessa noite, volta para Jerusalém. E eu quero dizer com isso se você está afastado de Deus, volta para Deus. Se você está afastado da tua missão, volta para a tua missão. Se você está afastado do teu caminho, volta para o caminho. Se você está afastado, com o coração afastado: ah, pastor, eu estou indo na igreja, mas eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais orar, eu não tenho mais força. É hora de voltar para Jerusalém. É hora de voltar para o caminho, porque Ele está vivo. Jesus está vivo. E essa é a nossa maior esperança. Aqueles homens estavam com o seu olhar e a sua mente na sexta-feira. Eles estavam olhando para a cruz. Mas ainda a cruz daqueles homens estavam com Cristo pendurado no madeiro. Mas já é domingo, e era domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. O que eu quero dizer para você, querido, abandone o teu passado, tire seus olhos das suas frustrações e olhe para frente, porque é domingo da ressurreição, e talvez seja o domingo da sua ressurreição. Permita que Deus te dê vida, renove a tua alegria, tire a amargura do teu coração, arranque a tristeza e te dê novamente o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida é viver por Ele e para Ele. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos em nome de Jesus.